Saúde a todos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Amém, irmãos? Que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa mensagem é sobrenatural, não é mesmo? Jesus é isso mesmo que você está enxergando. Sabe, ele opera ontem, hoje e para sempre fará. Irmãos, ele é o Deus do impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe, entende? Mas não para por aí. Acontece que Pedro vai e se precipita, aproveitando a oportunidade, entende, irmãos? E diz: se é o Senhor, então manda-me que eu vá até aí, sobre as águas. E o Senhor disse: venha. E ele, aproveitando ali, né, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Viver milagre. Entende, irmãos? Acontece que a Bíblia relata que, ao mesmo tempo, ele não foca em Jesus Cristo. Ele não olha para o Mestre, e sim, ele olha para o vento forte, para a tempestade. Então, logo, isso gerou medo no coração dele. E o medo encobriu a fé. Então ele começou a afundar. Bem pertinho de Jesus, ele afundou. E ele diz: socorre-me, Senhor. Sabe, irmãos? Gritou desesperadamente. E Jesus, prontamente, estendendo a mão, o trouxe à tona novamente para a superfície, né? E voltaram caminhando sobre o mar. Entraram no barco, a tempestade cessou. E os discípulos ficaram: nossa, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Falando para Jesus Cristo, sabem? Admirados. Mas, irmãos, Pedro viveu milagre. Sobre uma palavra, ele caminhou sobre as águas. Venha.
Entende, irmãos? A fé é isso. É acreditar nas coisas que não se veem, mas se esperam. Que sabem que acontecerá mais cedo ou mais tarde. Deus está cuidando de tudo. A tua situação não é o fim. Talvez só seja o meio, o processo de tudo. Pois eles estavam no processo. Estavam na metade do mar. Mas Jesus, antes de tudo, ele deu uma direção. Ele deu uma ordem. Vá para o outro lado do mar, que eu vou despedir as multidões. Já pensando em orar sozinho. Sabe o que eu entendo? Nessa mensagem, independente das pessoas que você confia, você ainda assim tem que separar momentos para estar sozinho com o Pai, com o nosso Deus. Entende, irmãos? Por quê? Ele tinha 12 discípulos, não é mesmo? Mas apenas 3 andavam com ele. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos. Mesmo assim, existia momentos que ele queria estar fora da presença desses 3. Apenas ele e Deus. Entende, irmãos? Então, você se recarrega, se renova, se restaura, você e Deus. Você recebe direção, você e Deus. Tem coisas, irmãos, que nem todo mundo está no mesmo nível que você, espiritualmente. E nem tudo a gente deve contar. E nem tudo a gente deve falar. Apenas viver. Apenas desfrutar o momento. Tá certo? Quando tudo estiver acontecendo. Irmãos, podem falar o que for de Pedro, mas eu acho um homem muito, sabe, de fé. Que ia lá e botava a cara a tapa, sabe? Mas muitas das vezes era ridicularizado, né? Ridicularizado. Mas muitas outras ele vivia o que ninguém vivia, porque ele foi ousado. E o Senhor diz que os tímidos, os medrosos, os covardes não entrarão no reino dos céus. Tem que ser ousado na presença do Senhor. Por mais que muitas das vezes Pedro errava, sendo precipitado, mas eu creio que Jesus enxergava nele, sabe, o momento que ele estava, pois ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. Ele ainda não tinha o Espírito Santo sobre ele. Jesus, quando subiu ao céu, morreu e ressuscitou, né? E disse que enviaria o Consolador. Prova que Pedro, nesse exato momento dessa mensagem, ele ainda não tinha o Espírito Santo sobre ele. A presença de Jesus era o que alimentava a todos eles, sabe? Espiritualmente. Então, irmãos, vale a pena acreditar no Senhor. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado do mar, você vai chegar.
Não importa o que aconteça no processo, no meio, vai dar certo. Quando Jesus estar contigo, nada pode se frustrar, nada pode falhar, porque os planos do Senhor se cumprirá na sua vida por completo. Você não viverá apenas metade, vai viver tintim por tintim o que Deus prometeu. Ele vela com sua palavra para cumprir. Maior é o que está em Cristo do que quem está no mundo. Vai se cumprir, queira alguém ou não. Homem, mulher, principados, potestade, o que quer que seja, o Senhor vai fazer acontecer na sua vida. Talvez o que tanto você orou, você vai ver sair do papel. Você vai ver se completar a boa obra na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Não olhe para a tempestade, não olhe para o vento forte. Foque em Jesus Cristo. Ele quem muda o nosso cativeiro. Se você está enfrentando muitas das vezes uma tempestade, é porque Deus quer te ensinar algo através dela. Ele quer te amadurecer. Ele quer te fortalecer. Para que quando você tiver tudo nas mãos, não venha botar tudo a perder. Não venha, sabe, jogar fora ou fazer com que a bênção se torne em maldição. Deus não vai permitir isso acontecer. Por isso é necessário aproveitar, sabe, os momentos que somos testados, que somos provados, que a gente se encontra, vamos se dizer, na prova do fogo, na prova dos 9. Entende, irmãos? O Senhor está aumentando a tua fé, está aumentando o teu porte, a tua estrutura, as tuas forças, a tua sabedoria, o teu discernimento espiritual. Creia tão somente. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a tua fé. Continue conosco. Todos os dias. Aqui tem uma palavra para alimentar o teu espírito. Amém? Porque não é algo que vem de mim. É uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Para que a gente venha permanecer fiel na presença dele, sabe, sem ter do que se envergonhar, tratando todas as nossas emoções, toda a nossa ferida, sabe, tudo aquilo que não convém a Deus, ele vai tirando através desses processos que você nem sabe que tem, e vai descobrindo e vai limpando, vai tirando da sua vida, sabe, o Espírito Santo é maravilhoso, irmão, na nossa vida. O que seria de nós se não fosse Ele? Então, acredite, pois o teu milagre vai surgir, vai acontecer. Amém? Você crê? Toma posse dessa palavra. Vamos orar para edificar cada vez mais a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa união aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por fazer de nós uma água viva a jorrar para a eternidade. Jesus, obrigado,
por nos fazer alguém que todos os dias se esforça para te agradar. Alguém que renuncia a si próprio por causa da tua palavra, por amor do teu nome. Que a gente possa ser boca de Deus nessa geração. Não só recebendo a nós o teu perdão, o teu milagre, a tua salvação, mas também compartilhando aos nossos irmãos, ao nosso próximo, e que eles também venham ser salvos, libertos, para a honra e glória do Senhor. Pai, é isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Você não chegou aqui em vão. Foi marcado um encontro pelos céus. Amém? Você crê? Descanse teu coração, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse processo é quem mostra verdadeiramente quem somos. Se é joio ou se é trigo. Se é ovelha ou se é bode. Deus vai depositando cada vez mais sobre a tua vida unção, sabedoria, discernimento, poder, sabe? Para operar no reino, na presença dele. Entende, irmãos? Porque os sinais do Senhor acompanham aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui!